Fala galera, bem-vindo de voltas aí. Na última videoaula a gente tinha colocado a tela de menu, né? Colocado dois botões aqui, o botão Start por enquanto não faz nada e o Sair fechava a nossa janela, né? A gente estava mudando as telas aqui, ó. Então o que a gente tinha feito? Fiz o menu, né? Através de uma classe chamada menu que a gente criou aqui. Essa classe menu aqui, ela tá habilitando as coisas na tela e eu instanciei dois botões aqui, são o botão de start e de sair para a gente poder controlar, né? Então tem essa classe do menu e tem o construtor de telas que a gente fez muita coisa aqui que constrói as nossas telas de jogo, né? E aí a gente fez 5 telas. Então eu tenho a tela do menu, tela um, tela 2, tela 3, tudo baseado nessas listas, né? E aí o que a gente estava fazendo? Quando a gente queria rodar, por exemplo, o menu, todas essas telas aqui tinha o update, né? Então aqui no construtor de telas, elas estão rodando a partir desse método update aqui, ó. E o menu também tem o método update. Todas as cenas têm o método update, né? Então eu tenho a tela, aí eu criei 5 telas aqui. E o que a gente estava fazendo com essas telas? Quando a gente queria rodar a tela, a gente chamava o update dessa tela. Então tá rodando o menu.update. Se eu queria a tela 1, eu vim aqui, ó, tela 1.update, né? E eu vim aqui e aí eu tá a tela 1 aqui, eu começava aqui a rodar a tela 1, né? O jogo não tá rodando porque eu precisaria mudar isso aqui também, ó. Então vou colocar aqui, ó, quando eu apertar o espaço, a tela 1 que tá rodando o update, eu consigo mover a bola, mas isso aqui a gente vai mudar. Então vamos lá. Então agora eu tô na tela 1, se eu quiser rodar o jogo, eu aperto o espaço, a bolinha já começa aí a rodar o nosso jogo da tela 1, né? Então a gente tem a tela 1. Aí se eu quiser ir para a última tela, que é a tela 5, eu viria para a tela 5 e coloco aqui, ó, tela 5, quando eu apertar o espaço eu movo a bola. Então aqui eu tenho a tela 5, né, que já tem ali alguns blocos, ali é uma tela mais difícil, né, que a gente tinha feito. Beleza? Então a gente está rodando nossas fases a partir disso. É, a nossa fase, aqui ó, tá vendo que a gente está na tela 5, mas ele está usando a fase 1, porque a gente configurou para ele estar pegando como fase 1 por enquanto, né? Porque a gente não estava trocando as cenas. Então hoje a gente vai aprender a trocar essas cenas aqui, ó. O que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa a ser feita é uma coisa bem simples, tá? Para a gente trocar de uma tela para outra. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente precisa criar esse dicionário aqui de baixo, ó. Então esse dicionário vai ser um dicionário de cenas. O que é esse dicionário cenas? Cada tela, cada fase que a gente apresenta na nossa tela, essa daqui é a tela do jogo, certo? Cada fase que a gente apresenta nessa tela, ela é chamada de cena, como se fosse uma cena do filme. Então eu quero apresentar o menu, eu chamaria menu, né? O que eu estava fazendo? Pegava aqui, ó. Se eu queria apresentar o menu, eu pegava aqui e colocava aqui, ó, menu.update, né? Se eu queria a tela 1, o que eu estava fazendo? Eu pegava manualmente aqui, tela 1, chamava o update da tela 1. Então todos têm que ter o método update, que é o método principal que roda as telas. E aí, dentro desses dicionários, cada um desses daqui, ó, cada objeto desse daqui, né? Por que objeto? Porque a gente está instanciando uma classe dentro desses objetos. Então, cada um desses daqui é um objeto diferente. O menu é um objeto, o construtor de tela está aqui dentro. Se tivesse uma tela de game over, a gente teria que criar uma classe, né, separada. Por exemplo, essa é a classe menu, ela só roda o menu. O construtor de tela constrói as telas que a gente precisa. Então todas as telas vêm do construtor de telas. Se eu tivesse uma tela de game over, eu teria que fazer um arquivo separado, que vai ter só ali os dizeres do game over, aperte o botão tal, teria que criar outros botões só para a tela de game over. Cada um desses daqui é chamado de cena. Eu estou tratando como cena, tá? Bom, então eu tenho a cena do menu. Quando eu quero rodar, eu jogo ela na tela. Quando eu quero rodar a cena tela 1 ou a tela 2, cada um desses é uma cena e assim por diante. E aí, futuramente, teria uma tela também de game over. Se eu perder, eu rodaria o game over.update. Então, todos esses daqui são objetos, né? São cenas e são os objetos aí que foi instanciado. Então, dentro desse dicionário aqui, cenas, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma chave para referenciar cada objeto desse. Então, eu vou criar uma chave chamada menu. Eu esqueci de colocar aspas aqui, mas por causa do dicionário vai aspas aqui, né? Então, aqui, vamos supor que aqui seja aspas. Então, o menu, quando eu chamar de cenas o menu, ele vai me entregar o objeto menu.
Lembra que o objeto é porque tem uma classe instanciada dentro dele. Então ele vai me entregar esse menu aqui. Quando eu chamar a tela 1, ele vai chamar o objeto tela 1. Então eu vou colocar esses objetos todos dentro de dicionário e referenciar eles aqui, ó. Certo? Ó, então o que eu quero apresentar aqui? Ó, então de cenas eu quero o menu. Olha, de cenas agora eu quero a tela 1. Ele vai pegar o objeto referente àquela cena e aí eu coloco aqui, né? Tela 1, objeto 1.update, objeto 2 e assim por diante. Isso tudo eu estava fazendo manual, né? Então, igual eu mostrei para vocês agora, se eu precisasse mudar, eu ia lá e pegava tela 1.update, tela 2. Agora, então, a gente vai criar esse camarada aqui, que é as cenas. Ele vai ficar responsável por trocar isso aqui automaticamente para a gente. Eu não vou precisar ficar indo lá no código fonte para trocar. Esse cara aqui vai trocar. Esse cara aqui ele é um arquivo bem simples. O que que vai nele? A gente vai construir um atributo chamado fase atual e ele vai receber a fase atual que o jogo está rodando. Então, o nosso jogo, quando a gente sempre começar um jogo, ele sempre vai começar no menu, né? Que se a gente quer jogar, você liga o videogame, o PC e ele sempre vai começar no menu, né? Então, a fase atual sempre vai começar no menu. Dentro desse objeto cena, eu vou ter só duas funções, dois métodos. Então, vai ser set, que vai configurar, vai ser o método de set, de configurar. E eu vou ter um outro método chamado get, que vai obter. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse set de configurar e o que eu vou fazer nele? Toda vez que eu chamar essa função, eu passo a tela que eu quero. Então, vamos supor aqui, tela 1. Então, eu vou chamar de cenas, eu falo, olha, muda a fase atual para a tela 1, a cena atual, né? Vai para a tela 1. Aí ele vai rodar, ele vai lá, vai pegar essa tela 1 aqui. Ele vai pegar essa tela e vai mandar apresentar aqui. Ele vai pegar essa tela aqui, ó, se for, por exemplo, configura como tela 1 a cena que eu quero jogar. Então ele vai pegar essa cena e vai jogar aqui. Ah, não quero essa, eu quero configura, né, seta para mim que eu quero agora a tela de menu. Volta para o menu, então ele pega a tela de menu e joga aqui. Quem é que vai ter controle sobre esse cara? A tela principal, que está rodando as cenas. Então a tela principal, quando a gente falar para a cena 1 que eu quero essa cena ou outra cena, então a tela principal vai estar aqui, ó, em contato com esse cara, com essa cena aqui, né? Então ele vai estar em contato direto com a cena. Então a nossa tela vai ter controle, ela vai poder controlar tanto o set como o get. Ela vai obter aqui, ela vai poder mudar essa fase atual que vai rodar na tela. Quem controla aqui, o que vai rodar no update vai ser esse cara aqui. Mas também, dentro de cada objeto, eu também vou receber essa cena. Porque, por exemplo, se eu estou no menu e eu clico num botão dentro do menu, eu tenho que ter controle pelo menu de acessar a função de set para configurar. E a função de get também, se eu precisar. O que esse get vai fazer? A todo momento esse get vai retornar qual que é a fase atual. Para a gente saber qual que é a fase atual dentro dos objetos. Então eu tanto posso configurar como eu posso obter qual que é a fase dele. Só isso. E aí cada objeto também vai ter controle. Então vamos supor que eu estou no menu, aperto Start, eu chamo a função de set e falo, ó, vai para a tela 1. Aí ele vai e apresenta a tela 1 na tela principal. Ah, se eu estou na tela 1 e passei de jogo, então eu posso também, através da tela 1, falar assim, olha, cena, eu passei de jogo, muda aí para a tela 2. Aí eu chamo a função de set e coloco, ó, seta para mim a tela 2. Aí ele vai parar de rodar a tela 1 e vai apresentar a tela 2. Ah, se eu tiver uma outra cena, vamos supor que eu tenho uma cena aqui de aqueles efeitinhos especial lá. Né? Porque aqui o que vai acontecer? Eu estou no menu, se eu toco para a tela 1, ele troca muito rápido. Então ele troca de uma cena para outra. Vamos supor que eu quero fazer aquele efeito lá que a cena vai apagando e depois ela volta de novo, bem de lento, aí já volta na outra tela. Então o que aconteceria? Eu teria um outro arquivo para fazer esse efeito. Então, se eu estou no menu, aperto Start, ele chama esse efeito, faz o efeito bonitinho, aí desfaz o efeito, aí ele fala, ó, chama a tela 1. Aí chama a tela 1. Ah, passei para a tela 2, chama o efeito. Aí o efeito faz isso aqui, chama a tela 2. Faz o efeito, chama a tela 3. E assim por diante. Beleza? Então, o que a gente vai construir? Vai construir esse camarada aqui, esse dicionário, e vai ver como é que a gente vai conseguir usar isso aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Porque esse cara aqui agora é o cara que vai ficar responsável por trocar nossas telas, tá?
Vocês vão ver que é bem tranquilo. Então eu tenho aqui já o menu e as telas. Então o que eu vou precisar fazer? Depois de instanciar essas telas, eu preciso criar aqui um dicionário aonde eu vou guardar todos esses camaradas aqui, né? Então esse dicionário vai ser o dicionário cenas. E eu vou criar como uma constante assim, bem grande, porque não pode ser modificado. Então isso aqui vai ser um dicionário e como eu falei, né? Vou criar uma chave aqui chamada menu. E esse menu vai fazer referência a esse menu aqui, ó. Tá? Então eu passo aqui o objeto menu. E aí eu vou criar aqui a tela 1, que vai fazer referência ao objeto tela 1. Eu tenho a tela 2, que vai fazer objeto referência à tela 2. Então perceba, eu estou criando uma chave e o valor é um objeto, tá? Eu estou criando uma chave e o valor é um outro objeto. Então quando eu chamar essa chave, ele vai me entregar esse objeto aqui. Esse objeto aqui, ó. Vamos lá. Então eu tenho a tela 3. Passei duas vírgulas aqui. Tela 3 vai fazer referência ao objeto tela 3. Aí eu tenho a tela 4, que vai fazer referência à tela 4. E eu tenho a tela 5. Eu vou dar um enter aqui na 3. Depois dessa vírgula, vou colocar aqui, ó. A tela 5 faz referência à tela 5. Beleza? Então tá, então vamos rodar a partir do dicionário, só pra gente ver como é que vai funcionar. Então aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Então, do dicionário cenas, ponto, eu quero, ponto não, né? De cenas, eu quero rodar o objeto menu. O que ele vai me entregar? Ele vai me entregar esse objeto aqui, né? O menu. Então, através desse menu, eu vou colocar aqui, ponto, update. O que eu quero desse objeto? O update dele. Então, eu estou rodando o menu. Então, de cenas, agora eu quero a tela 1. Ele vai me entregar o objeto tela 1 e desse objeto eu chamo o update. Beleza? Tá funcionando do mesmo jeito que estava. Eu vou até colocar aqui, ó, menu.update. Então a gente estava rodando assim antes, ó, menu.update, né? Vocês verificar a evolução aí. Então eu estava rodando assim e agora eu estou rodando assim, ó. De cenas eu quero o menu. Vou colocar aqui menu agora. Então ele me entrega o objeto menu e desse objeto eu chamo o update. Do jeito que estava aqui em cima, certo? Muito bem. Entendemos essa parte, eu vou passar então para a próxima parte. Agora eu vou criar uma classe que é a classe que realmente vai verificar essas cenas aqui, ó. Então eu vou criar uma classe agora. Vai ser a classe cenas.py. E essa cena eu vou fazer o seguinte, eu não vou precisar importar nada, eu só vou precisar aqui criar uma classe chamada cenas. Aqui dentro eu preciso do método construtor def _init _, passar o self. E eu vou precisar como parâmetro qual que é a fase atual. A fase atual que a gente vai começar. Lembra que o init ele é chamado quando a gente instancia, então eu já vou configurar qual é a fase atual. Então a fase self.fase atual ou cena atual, vocês que sabem, tá? Vou colocar como fase atual. Vou colocar cena, né? Cena atual. Então a cena atual recebe o parâmetro que eu vou passar como cena aqui, ó, cena atual. Cena, eu vou colocar aqui, ó, primeira cena, tá? Primeira cena, que é a primeira cena que vai aparecer, só para não ficar um monte de cena atual. Então vou colocar a primeira cena que vai aparecer, que vai para dentro dessa variável cena atual. Vou colocar fase atual. Esse negócio de cena tá muito. Qual que é a fase atual?
Eu pego e coloco a primeira fase. E aqui fase também, senão vai ficar muita cena. Beleza? Então quando eu instanciar essa classe cena, eu preciso passar qual que é a primeira fase que vai rodar. Que aqui vai ser o que? A fase atual. Né? Então vai estar rodando a fase atual, que é a primeira fase que a gente vai passar. Só isso. Agora o que eu preciso criar? Criar o método set, configura set, configura a fase atual. Self. Bom, esse daqui de configurar a fase atual, toda vez que eu chamar, eu vou tirar esse set daqui. Eu sei que eu tinha colocado set aqui, ó, e get, mas eu vou colocar em português. Vou colocar configurar e obter, tá? Então vou colocar aqui, ó, configurar, configurar a fase. Vou colocar só configurar a fase. Quando eu chamar o método de configurar a fase, eu tenho que passar uma fase aqui, que é a fase que eu preciso. E aí o que eu vou fazer? A fase atual recebe a fase que eu estou pretendendo configurar. Self.fase atual vai receber essa fase que eu quero configurar. Beleza? Então toda vez que eu chamar o método de configuração, eu passo a fase que eu quero. E aí ele vai fazer o que? A fase que eu passei, ele passa para dentro da fase atual. Só isso. E o outro método é um método que vai obter a fase, né? Obter a fase. Self. O que esse método vai fazer? A única coisa que eu preciso fazer é, toda vez que eu chamar esse método, eu preciso que ele me retorne qual que é a fase atual do jogo. Então eu só vou colocar aqui, ó, return qual que é self.fase atual. Só isso. Tá pronto aqui o nosso gerenciador de cena. Eu preciso criar a primeira cena. Eu preciso de um método que vai configurar qual que é a fase. Ele passa para a fase atual. E quando eu precisar obter qual que é a fase que eu tô, eu chamo esse método e ele me retorna qual que é a fase. Só isso. E agora essa classe eu vou chamar aqui dentro, ó. Então aqui, vou colocar aqui em cima, ó, do arquivo cenas, import cena, cenas, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar esse objeto depois aqui, depois de todos esses aqui, porque eu preciso passar para dentro dele qual que é a primeira tela que eu preciso configurar. E aí eu vou chamar desse objeto, eu vou chamar esse, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu posso colocar até em cima, não tem problema, mas eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui cenas. Eu vou colocar aqui, ó, esses cenas aqui, eu vou colocar cenas do jogo, tá? Para não ficar muito cenas aqui. Então essa vai ser as cenas do jogo. Eu preciso configurar aqui, ó, cenas do jogo. E esses cenas aqui vai ser o nosso objeto cenas. A nossa classe cenas, né? E como ele falou, ele precisa da primeira fase que ele precisa rodar. Então vou colocar aqui, ó. Ele vai começar então no menu, tá? Então a fase atual dentro de cenas vai estar o menu. Se eu precisar então pegar a fase atual, eu vou colocar aqui, ó. Vou dar um print aqui, ó. Print. Eu vou colocar aqui print do objeto cenas e eu vou chamar a função obter a fase, tá? A função obter a fase faz o que? Retorna qual que é a fase atual. Então eu vou printar o que ele vai retornar com essa função aqui. Vamos ver. Ele printou aqui para mim, ó. Ele printou que a fase atual é o menu, certo? Eu acho que vou mudar para obter fase atual e configurar a fase atual. Acho que vai ficar melhor da gente entender. Então quando eu quiser obter a fase atual, eu chamo a função de dentro desse objeto cenas e ele primeiro recebe menu. Tá, então aqui eu posso chegar aqui agora e fazer o seguinte: de cenas eu quero configurar a fase atual. E aí ele vai me pedir qual que é a fase que você quer. Tá, então a fase que eu quero agora é a tela 1. E depois eu venho aqui e printo, Ctrl C, printo novamente o que tem dentro lá.
Então eu configuro a fase para a tela 1 e depois eu vou obter qual que é a fase que está dentro do objeto cenas. Então vamos ver o que vai acontecer. Então aqui embaixo, ó, eu printei, né, obtive a fase, ele falou menu, aí eu configurei para a tela 1 e depois eu obtive de novo. Aí ele falou, ó, agora é a tela 1 que está em fase atual. Então está funcionando. Então vou tirar isso daqui. Agora, perceba que toda vez que eu obtenho a fase atual, ele me entrega isso aqui, ó. Ele me entrega essa chave. Se eu precisar então pegar agora, o que eu vou fazer? Então vou pegar isso aqui, tirar aqui, ó. Né? Eu estava rodando através disso aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que de cenas do jogo, aqui dentro eu não preciso passar uma chave. Não preciso passar essa chave que eu estava passando no menu aqui, ó. Só que essa chave agora eu vou obter através do objeto cenas. Então eu vou chamar a função obter fase atual. Então vou colocar aqui, ó, de cenas ponto obter a fase atual. Ele vai me entregar qual que é a fase atual aqui, ó. Se a fase atual começou com menu, então vai ficar assim, ó, vai ficar igual estava aqui em cima, cenas do jogo, menu, então ele vai me entregar isso, ó, menu, e aí aqui fora eu chamo do menu.update. Tá? Então agora ele vai obter a fase atual através de cenas. Então vamos ver o que acontece. Olha lá, rodou o menu. Se eu chegar agora em cenas e falar, ó, as cenas recebeu o menu, mas agora eu vou falar que cenas ponto configurar a fase atual, eu vou passar uma nova fase, eu vou passar a tela 1. Então eu vou configurar a fase antes dele vir rodar aqui embaixo, ó. Então ele vem para a tela 1, porque ele fez o que aqui? Obteve qual que é a fase atual, ó. E dessa fase eu chamei o update, tá? Então, eu vou fazer isso através de botões aqui para a gente entender e ficar mais claro. Então vou colocar aqui, se houver um evento... Ah não, já está aqui em cima, né? Vou só copiar isso aqui, ó. Ctrl C, vou vir aqui para baixo, Ctrl V, colocar um elif aqui. Por outro lado, se eu apertar uma tecla e for a tecla K maiúsculo P, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Esses números são do teclado numérico que fica do lado direito do seu teclado aí. Se a gente usar só assim, ó, K underline 0 é os números que ficam em cima das letras, mas eu quero usar do teclado numérico do lado direito, então vou usar K, P, 0. Se eu apertar a tecla 0, o que eu vou fazer aqui? Ctrl V. Opa, Ctrl Z, eu vou pegar isso aqui, ó. Vamos fazer na marra para a gente fixar na cabeça. Então, se eu apertar a tecla 0, dentro de cenas, ponto, configurar a tela atual. Se eu apertar a tecla 0, eu quero que ele receba menu, a fase atual receba menu. Vou copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Agora, se eu apertar o número 1, eu vou chamar de cenas para configurar a fase atual e ele vai para a tela 1. E aí eu vou fazendo aqui. Ctrl C, Ctrl V. Se eu apertar o número 2, ele recebe a tela 2. Eu configuro as cenas para a tela 2. Ctrl V. Se eu apertar o botão número 3, eu quero que ele vá para a tela 3. Ctrl V. Se eu apertar o botão 4, eu quero que vá para a tela 4. Ctrl V. Se eu apertar a tecla 5, eu quero que vá para a tecla 5. Beleza? Então eu configuro qual que é a fase atual e eu vou chamando, ó. Fase atual recebe tela 1, tela 2, tela 3. E aí ele vem aqui, ó, obtém qual que é a fase atual, que foi o que eu modifiquei aqui, e dessa fase ele chama o update. Beleza? Então vamos lá. Então nosso jogo começa com um menu, né? Então vamos lá. Então peguei aqui, ó, tô no menu. O start não está funcionando por enquanto. Mas eu vou apertar a tecla número 1. Então eu vou para a tela 1. Então eu estou modificando as cenas através do objeto. Ah, esqueci desse detalhe aqui. Olha o que aconteceu aqui atrás, ó. Ele ainda está habilitando aqui o... Atrás daqui, ó, ele está habilitando, ó.
A gente já conserta isso. Então eu estou na tela 1, tela 2, tela 3, tela 4, tela 5. E 6 não tem, né? Que a gente não configurou. Se eu apertar o 0, volta para o menu. Só que aí a gente tem que fazer o seguinte, ó. Quando a gente for blitar em cima do display, eu preciso dar um ponto fio aqui, ó, para preencher de preto, né? Que eu esqueci. A gente só vem aqui dentro do construtor de telas. Ó, por isso que é legal a gente colocar tudo em funções, tudo separadinho, tudo catalogado. Porque eu sei agora que quando eu blitei a tela 1, ele está aqui na parte de blitar. Ó, ele veio e blitou a tela do jogo e a tela de pontos. Antes de blitar qualquer coisa, eu venho aqui, ó, self.display, ponto fio, eu preencho esse display e eu vou preencher com a cor preto. Que eu já tenho o preto lá no config, então eu posso pegar ele aqui, ó. Né? Esse preto está vindo do arquivo de config aqui, ó. Aqui, ó, eu já tinha configurado algumas cores aqui. O preto tá vindo daqui, ó, certo? Que lá na tela do construtor de telas eu estou importando tudo. Bom, então antes de blitar qualquer coisa, eu preencho de preto, para não ficar aparecendo lá, né? Então vamos rodar de novo aqui. Então estou na tela de menu. Quando eu blitar a tela 1, ó, ele preencheu de preto o fundo, antes de blitar essas partes de cima. Se eu apertar a tela 2 e assim por diante, ó. 3, 4 e 5, certo? Então eu tenho várias telas aí. Espero que vocês tenham entendido essa parte de modificar cenas. E agora o que eu vou fazer? Dentro de cada objeto eu vou passar esses cenas aqui, ó, esse objeto cenas. Então eu vou tirar ele daqui, Ctrl X, e vou colocar ele aqui em cima, ó, Ctrl V, tá? Porque quando eu passo aqui, quando eu passei cenas aqui, ó, quando eu passei menu, por enquanto eu só passei uma string, eu não estou passando nenhum objeto, não estou passando dicionário, não estou passando nada, eu só estou passando uma string, ó. Tá? Que depois sim, aí eu venho e falo, ó, aqui embaixo aqui, né? Aí depois sim eu falo, ó, de cenas eu quero aquela string que está lá dentro do objeto. Então não tem problema, que aqui dentro a gente só está modificando o que? String, ó. A gente passa aqui, ó, só passa string, não passa objeto nenhum, tá? Bom, então o que eu vou fazer para modificar os objetos igual a gente desenhou aqui, ó. Então agora esse cara aqui, eu vou passar esse objeto para todos esses camaradas aqui, ó, para cada tela e inclusive para o display, né? Ele já está no display, aliás, né? Ele está sendo feito aqui no display. Então eu vou passar ele para cada cena do jogo, porque ele já está aqui no display, não preciso passar para o display, né? Então aqui dentro do menu, por exemplo, então vou começar com o menu, que é o primeiro aqui, ó. Então essa classe menu, além de eu passar um display, eu vou passar um objeto aqui, que é o objeto cena, né? Por que objeto? Porque eu estou instanciando uma classe dentro aqui desse objeto. Então esse objeto eu vou passar para dentro do menu. Então aqui dentro do menu eu vou receber um objeto cena e eu vou colocar ele aqui, ó. Self.cena recebe o objeto cena que eu vou passar. Tá? Beleza? Porque quando eu passar esse objeto aqui dentro, eu vou poder chamar a cena aqui de dentro do menu. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, ó. Cenas do jogo, aqui, cena, ponto configurar, ponto obter e assim por diante. Tá? Então eu posso modificar aqui o objeto cena agora através do menu. Então o que eu vou fazer com isso? Toda vez que eu apertar agora no botão de Start, vamos ver aqui, botão de Start. Eu tenho uma outra coisa também que eu queria passar para vocês. O botão aqui, o botão de sair, eu acho que eu vou fazer tudo aqui dentro também. Ou eu faço lá dentro. O que eu fiz aqui? No botão de sair, né? A gente tinha aqui uma função aqui que fazia colisões entre o botão e assim por diante, né? Pra gente verificar, para estar mudando esse botão aqui de um lado para o outro. Tanto que no botão sair aqui, ó, no botão sair, o que eu fiz? Eu criei uma função que ia sair do jogo, né? Que ele ia chamar aqui pygame.quit e exit, né? Quando o cronômetro fosse maior do que o tempo, eu chamava pygame.quit e pygame.exit. Eu poderia fazer essa colisão lá dentro do menu, porque o menu está aqui, né? Então eu tenho a classe menu e os botões estão sendo instanciados aqui dentro. Então eu poderia chamar tudo de lá de dentro e verificar aqui dentro do menu, fazer as configurações tudo aqui.
Mas eu também posso fazer essas colisões dentro do próprio botão, né? Então, mas aí para isso, o que eu vou precisar fazer? Aqui dentro do botão Start, ele já tem aqui, ó, uma função que eu já tinha preparado para começar e ela está recebendo aqui um parâmetro, ó, que essa parte aqui, né? Quando o menu fosse maior do que o tempo, ele ia chamar o botão, né? Igual aqui, quer ver? Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Peraí, tem algum... o menu tá precisando de um objeto cena aqui, eu vou passar aqui, ó. O objeto que a gente precisa passar é a própria cena, tá? Então ele tá pedindo um objeto cena e eu tô passando esse objeto aqui para dentro do menu, que foi o que a gente configurou aqui, ó. Tá? O objeto cena, ele precisa do objeto cena e eu passei a cena aqui para ele, ó, que é esse objeto, tá? Só para ele parar de dar erro aqui. Bom, o que a gente tinha configurado? No botão sair, então dentro da sprite do botão eu já tinha feito essas colisões aqui, ó, dentro das sprites. E se a gente apertasse, né, ele modificava as sprites aqui e fazia esse efeito aqui. E aquele pygame.quit_exit eu já tinha configurado dentro do botão, que quando eu apertasse para baixo, ele ia chamar pygame.quit e pygame.exit, ó. Tá? Então foi isso que eu fiz aqui dentro dos botões. Aqui no botão de Start, eu deixei ele em branco, ó. Ele não está chamando ninguém. Aqui, exatamente aqui, o que eu vou fazer? Vou chamar de dentro daquele objeto cena e eu vou pegar e vou passar aquele objeto cena para ele chamar a primeira tela, né? Quando eu apertar o Start, ele passa para a tela aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Dentro do menu, eu já tenho o objeto cena. Então eu vou passar essa cena agora por dentro dela. Na hora que eu instanciar o botão, eu também passo para o botão esse objeto. Porque aí através do botão eu também consigo acessar essa própria cena aqui, ó. Então vamos fazer isso aqui. Então dentro do botão Start, eu vou também aqui receber o objeto cena. Tá? E eu vou colocar ele aqui, ó. Self.cena recebe o objeto cena. Tá? Então também estou configurando a cena para dentro do botão. Eu poderia, igual eu falei, gente, eu poderia fazer essas colisões do botão tudo aqui dentro. Mas eu estou passando ele para dentro do botão porque já tinha deixado pronto, para senão eu vou ter que refazer tudo, tá? Então dentro do botão Start, na hora de instanciar, eu vou dar uma vírgula aqui, ó. E ele está pedindo que está faltando o objeto cena, que é a cena que a gente passou para dentro do menu. Self.cena aqui, ó. Então eu vou passar aqui, ó, self.cena. Tá? Então a cena eu passei para o menu e ele repassou para o botão. Então agora através do botão eu também tenho acesso ao objeto cena. E aí o que eu vou fazer? Toda vez que começar foi igual a true, a gente tinha configurado isso na outra aula, né? O que acontece aqui? Deixa eu só explicar para quem caiu de paraquedas nesse vídeo. Ó, na parte de colisão eu verifico, eu peguei a posição do mouse e o botão do mouse. Então eu estou verificando se o nosso rect do botão colidiu com a posição do mouse. Se colidiu, eu mudo a imagem para a imagem 2, né? Então o que aconteceu aqui? Então se colidiu, ó, eu mudo a imagem para a imagem 2. Ele acende o botão, certo? Aí ele acende, ele vai mudar para a imagem 2. Aí ele está na imagem 2, aí ele ainda verifica, olha, o botão do mouse, o botão 0 retornou como true, ou seja, o botão foi apertado, sim. Então a imagem muda para a imagem 3, certo? E eu falo que self.começar recebe true, tá? Beleza? Beleza, entendeu? Entenda essa parte do self começar recebe true aqui, ó. A função começar o jogo está sendo chamado pelo update a todo momento. Então ela está verificando a todo momento essa colisão aqui, esse método aqui. Quando eu aperto lá e começar recebe true, ele verifica assim, olha, começar recebeu true. Por quê? Porque eu apertei no botão. Quando eu aperto no botão, o cronômetro começa a girar, né? Então o cronômetro que ele é 0, começa com 0, ele está aqui dentro do init. Quando o cronômetro recebe mais igual a 1 aqui, então ele vai pegando aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a todo momento que ele vai recebendo, ele vai ficar, olha, o cronômetro é maior do que o tempo é 30. Então ele recebe 1. 1 é maior do que 30? Não, então não faz isso. 2 é maior do que 30? Não, então não faz isso. 3 ele só vai entrar nessa condição quando o cronômetro for igual a 30. Quando for 30, ele vai falar, tá. Então o que eu faço nesse caso? Eu passo começar para falso, para ele parar de entrar aqui.
Aí eu pego o cronômetro e zero o cronômetro para zero de novo. E nesse caso aqui, né, como entrou nessa condição aqui, que foi quando eu apertei o botão. Então eu paro, o começar recebe falso, ele para de entrar aqui, cronômetro é zerado. E eu chamo o objeto cena e falo para ele ir para a tela 1. Então self.cena. Aí ele tem a função o que? Configurar o que mesmo dentro da cena? Até esqueci. Config fase atual. Então do objeto cena, eu chamo config.fase atual e eu falo que eu quero ir para a tela 1. Então toda vez que eu estiver dentro do menu e eu apertar o botão, ele vai chamar essa função aqui e vai falar assim, ó, de cena, eu estou chamando a função configurar a fase atual e eu quero que vá para a fase 1. Sempre que eu estiver no menu e apertar o Start, ele vai vir para a tela 1. Tá? Bom, vamos ver se vai funcionar. Então eu estou aqui, está em colisão, eu não estou apertando. Se eu apertar o Start, ele vai entrar em colisão e ele vai chamar a tela 1. Olha que legal, chamou a tela 1. Está funcionando então, através do objeto cena, a gente configurou para ele passar para a tela 1. Olha só que fácil. Agora, o que eu vou fazer? Quando eu terminar todos esses blocos aqui, eu chamo o objeto e chamo a próxima fase, que é a fase 2, né? Então, a gente precisa verificar o que aqui? Quando a gente perder todas as vidas, a gente vai para a tela de Game Over ou para o menu inicial. Ou se a gente passar com todos os blocos, se a gente estourar todos os blocos, ele chamaria a próxima fase, que é a fase 2, tá? Então isso aí a gente pode estar fazendo dentro da própria tela. Então a própria tela aqui, ela está fazendo aqui a parte de trocar essas cenas aqui, ó. Eu posso pegar e verificar aqui dentro do arquivo principal quando essa cena aqui, quando a parte de bloco, né, é destruída. E aí dentro do construtor, o que a gente pode fazer? A gente pode criar duas funções igual a gente criou na cena. Uma de configurar a fase e uma de obter a fase. Mas não para obter fase. O que a gente obteria aqui? A gente vai configurar os pontos e as vidas. E a gente vai obter aqui, na parte de obter, se essas vidas foram zeradas ou se os blocos foram totalmente destruídos. Tá? Então nessa parte de configurar, a gente configuraria os pontos e as vidas. E na parte de obter, a gente verificaria se os blocos estão sendo destruídos. E também a gente pegaria, na hora de obter, as vidas que ele estava naquela tela. E também os pontos que ele estava naquela tela. Por que a gente precisa fazer isso? Então, quando eu estou no menu, eu estou com 5 vidas, né? Então essas vidas vai ser colocada aqui, na tela do jogo principal. Deixa eu configurar. Vou configurar uma parte aqui para vocês conseguirem entender. Vou colocar aqui, ó. Configurar vidas e pontos. Então vou colocar aqui, ó. Vida do player. Ele vai começar com 5 vidas. E pontos do player. Pontos do player. Ele começa com 0. Então quando eu chamar a tela 1, eu vou ter aqueles dois métodos, configurar e obter, dentro do construtor. E aí o que eu vou fazer? Toda vez que eu começar uma tela, eu passo as vidas, né, para a primeira tela. Vamos supor que a gente está na tela 1. Eu passo as vidas do player e passo que ele está com 0 pontos. Tá? Aí ele está jogando, tal. Na tela 1 ele perdeu uma vida dentro do objeto da tela 1 e ele ganhou, sei lá, 50 pontos na tela 1. Aí ele conseguiu matar todos os blocos e foi para a tela 2. Eu preciso passar essas vidas para a tela 2. Ó, o personagem só tem 4 vidas. E ele também tem que começar a tela 2 com 50 pontos. Como é que eu vou fazer isso? Então isso aí precisa estar fora dos objetos. Tá? Eu preciso inicializar uma vida do player e os pontos do player. E assim, cada objeto que eu for inicializando, eu chamo o método para configurar. Então eu configuro aqui os pontos que ele precisa estar marcando e eu também configuro as vidas que ele precisa ter.
Aí eu também preciso obter essas informações, porque se, por exemplo, na tela 3 ele morreu, com todas as vidas ele morreu, o que eu preciso fazer? Eu preciso obter o total de vidas para falar, ó, morreu com todas as vidas lá, vai voltar para o menu. Ou não, aí ele passou para outra tela, então eu preciso obter de dentro desse objeto quantos pontos ele fez naquela tela para passar para a próxima tela. Então essa vida e esses pontos eu preciso estar configurando dentro de cada tela. Eu preciso obter essas informações aí, tá? Deixa eu ver quanto tempo se passou aqui. Passou 40 minutos. Então esse vídeo aqui eu vou deixar por aqui, porque aí vai ficar bem curto e aí vocês, se vocês precisarem estudar essa parte aqui, vocês estudem aqui, porque isso aqui, galera, vai servir para todos os jogos que você fizer. Por enquanto a gente só tem um menu e 5 telas. Se eu precisasse criar uma tela de Game Over, eu criaria aqui uma tela de Game Over e colocaria também dentro do dicionário. Eu criaria alguns efeitos, por exemplo, a tela de pontos. Dentro do Mario, cada fase que a gente passa nos jogos do Mario, ele apresenta uma tela assim de pontos, né? Quantas vidas você tem, o tanto de moeda que você pegou. Ele tem uma tela de pontos que ele apresenta também no intervalo de cada tela. Ele tem aquela tela do mapa também, que você pode andar pelo mapa, escolher na tela. Então tudo isso estaria configurado aqui, ó. Seria uma nova cena, né, no caso. Então você teria uma cena de menu, a cena das telas, a cena do Game Over, a cena de pontos, seria tudo cena nova aqui, ó. Por exemplo, aqui, só para ilustrar. Então, aqui eu criaria uma classe chamada Game Over. Pegaria ela, essa daqui seria o Game Over. Aí aqui embaixo eu criaria uma classe chamada classe de tela de pontos, colocaria aqui pontos. Ela ia herdar de uma classe chamada pontos, e aí essa tela aqui seria a tela de pontos. Tela de pontos. Isso aqui tudo seria cenas diferentes. Aí eu teria uma parte aqui que vai fazer aquele efeito lá, né, de apaga a tela e acende a tela. Então eu colocaria aqui o efeito, ia herdar da classe efeito, efeitos de entrada, efeitos entrada e saída, entrada, saída, sei lá. Aí ele ia herdar de uma classe. Tudo isso aqui ia ser uma cena diferente, herdada por objetos diferentes, ó, tá? E aí você iria chamando aqui, olha, saiu daqui, chama a tela de pontos, chama a tela de efeitos e assim por diante. Então, a próxima parte então a gente vai configurar essa parte aqui, ó, da vida e dos pontos do player, e mostrar aqui também, quer ver? E mostrar isso aqui, ó. Colocar aqui que ele vai começar na tela 2. Olha lá, ó. E fazer isso aqui também, né? Ele precisa obter a fase que está rodando, ó. Isso aqui a gente pode até configurar na própria tela, né? Então, por exemplo, aqui a tela 1, tela 2, tela 3, eu passaria qual é a fase aqui, ó. Fase 1, fase 2, fase 3. Dentro do construtor de telas aqui a gente criaria um identificador da tela aqui, ó, e passaria para habilitar lá. Acho que dá até pra gente fazer aqui, ó, colocar um ID aqui, ó. Um ID. E aí eu crio um atributo aqui, ó. Self.id recebe o ID, que é o identificador da tela. E aí, na hora de habilitar, ó que legal, porque a gente tem tudo separado as funções, ó. Deve ter uma função de desenhar aí em algum lugar, ó. Ó, desenha na tela de pontos aqui, ó. Desenha na tela de pontos. Aí, ó, vamos lá. Blita referente aos pontos, blita referente às fases. Então ele tá aqui, ó, em algum lugar, ó. Tela de pontos, self.texto, fase atual. Fase atual, acho que é essa. Texto fase atual. Vamos ver o que é a fase atual ali em cima. Modificar para pegar a fase automática. Ó, tá vendo? A gente colocou aqui que a gente ia pegar a fase automaticamente, mas eu nem preciso. Agora a fase atual a gente está como 1 aqui direto, ó. Eu só preciso passar o ID aqui, ó. Self.id, que ele vai renderizar aqui pra gente. Agora na hora de criar as telas eu preciso só passar um ID aqui, ó. Então a tela 1 vai ser 1 em formato de string, né? Então vai ser 1. Aqui vai ser o 2.
Aqui vai ser a fase 3. Aqui o 4. Aqui a fase 5. Aí eu nem preciso ficar me matando. Então cada tela já deve ter o seu ID, ó. Tô na fase 2, vou apertando os botões, ó. Tô na tela 1, tô na tela 2, tô na tela 3, tô na tela 4, tô na tela 5. Beleza? A gente nem se mata, ó, de ficar pegando nada automaticamente. Assim que a gente entrar em cada tela, a gente mostra a fase que a gente tá. A gente só precisa então agora se preocupar com os pontos e com as vidas aqui, ó. Pra gente tá praticamente encerrando aí nosso vídeo. Até mais.